Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Esta casa que nos acolhe e nos orienta. Vamos nos aquietando o nosso físico. Vamos relaxando e vamos também tranquilizando o nosso coração e nossa mente. Vamos nos ligando uns aos outros e vamos nos ligando, cada um de nós, com o seu mentor individual, sentindo sua presença e o seu amor. Vamos nos ligando a Itaporã, Brogotá e os índios, com Princesa Isabel e os negros, com Suamiya e os filhos do deserto, colocando à disposição deles nossas irradiações para que mantenham a higienização de nossos ambientes. Liguemos a Ricardo e seus cruzados para que possam nos ajudar na segurança física de nossa casa. Eles que aqui chegaram antes de nós. Vamos ligando ao trabalho da noite, pedindo a presença do mentor responsável por este nosso encontro. Vamos ligando ao patrono de nossa casa, professor Eurípides Barçanufo. Vamos saudando os servidores de Jesus, a fraternidade dos servidores de Jesus, na pessoa do venerável Edgar Armon e também todas as fraternidades que nos ajudam neste encontro da noite, fazendo a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem na transformação do mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem na transformação do mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem na transformação do mundo. Vamos nos ligando a Anjo Ismael, preposto do Cristo, para o nosso país, Brasil. Vamos nos ligando a Maria de Magdala e os apóstolos de Jesus, aurindo neles a força de reformação da reforma interior. E com Maria de Magdala e seus apóstolos, vamos até
Maria, mãe de Jesus. E com Maria nós vamos até o nosso Mestre. Ele que veio à Terra para deixar o seu Evangelho de luz. Ele que veio mostrar o amor a todos nós. E para isto ele veio. E nós, conhecedores do Evangelho de Jesus, podemos refletir sobre como nós estamos em relação ao Evangelho de Jesus. Se nós temos estudado este Evangelho e se temos nos esforçado para praticar estes ensinamentos. Jesus bem sabia que nós não aprenderíamos e muito menos iríamos colocar em prática todo o seu Evangelho em uma só encarnação. Mas sabe Ele que é possível que nós possamos começar agora. E como disse Chico Xavier, e fazer um novo final. É uma caminhada longa que temos que iniciar o mais rápido possível. E Ele que nos ensinou a ligar com o Pai através da oração do Pai Nosso. Uma oração simples, mas de uma grandiosidade. Então eu convido a todos que me acompanhem nesta oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, livrando-nos de todo mal, que assim seja. Assim, imbuídos destes melhores sentimentos que podemos ofertar neste momento, eu convido a todos que possam vibrar intensamente para nossa amiga Maritza, ela que com muito carinho preparou esta parte do Evangelho de Jesus para que aqui possamos entrar em banquete com o Mestre. E por isto eu peço muitas vibrações para que ela continue sendo intuída pelo seu mentor e, acima de tudo, tocar em cada coração aqui presente para que possa, nesta noite, sair daqui com um novo propósito de sua reforma interior. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Muito grata de estar aqui com vocês novamente para mais um estudo em conjunto. Eu vou pedir permissão para vocês para começar com uma prece que Lacordaire, que é o Espírito que dita o item 11 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, faz para que seus mentores o ajudem nessa tarefa tão difícil de falar sobre o orgulho. Que a paz do Senhor esteja com vocês, meus caros amigos.
venho até vocês para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que em tempos passados viveram na terra, Deus dá a missão de vir esclarecê-los. Isso é Lacordaire falando, tá, gente? Bendito seja pela graça que Ele nos concede de podermos ajudar o seu progresso. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vocês, encarnados, que estão em sofrimento e procuram a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la manifestar-se aos seus olhos. Lacordaire pedindo ajuda para que ele nos passasse as orientações e que essas orientações fossem entendidas. A mesma ajuda pedi eu, porque imagina, se Lacordaire pediu ajuda, imagina eu, pobre encarnada, falando de orgulho e de humildade, né? E como que nós podemos falar de humildade se ainda temos dentro de nós tanto orgulho? E eu não falo isso como uma coisa para constranger nem a mim nem a vocês, não. É apenas uma constatação da nossa condição humana. Nós não somos espíritos de luz. Vamos ser um dia, mas ainda não somos. Então, como podemos, com tantos defeitos, falarmos de orgulho e de humildade? Bom, eu compreendi que para falar de orgulho, necessariamente, nós não precisamos ser o ser humilde que viremos a ser no futuro, não. Este é o caminho para chegar lá. E quanto mais nós falarmos, nós estudarmos, nós analisarmos as nossas condutas, mais fácil será percorrer esse caminho que nos levará a sermos humildes e a não termos mais essa chaga do orgulho. Então vamos começar pela definição do dicionário. Orgulho, opinião excessivamente vantajosa que se tem de si próprio, presunção excessiva, vaidade, sentimento nobre e elevado de dignidade pessoal, aquilo que é digno do sentimento de dignidade, decoro, brio. Humildade, qualidade daquele ou daquilo que é humilde, virtude que nos dá o sentimento da fraqueza humana, rebaixamento voluntário, submissão, sujeição, deferência, acatamento, inferioridade e pobreza. Muitas vezes nós confundimos, em função da nossa língua, não nos dar palavras suficientes, a gente confunde. E isso, no dicionário, essa definição é do dicionário, então a gente confunde, não porque a gente não estudou, não, a gente confunde porque estudou, porque está lá no dicionário. Mas para estudarmos o orgulho e a humildade no sentido filosófico e religioso, a gente vai precisar entender um pouquinho essas limitações da linguagem. Às vezes, muitas vezes, quando a gente quer expressar, uma mãe, por exemplo, quer expressar alegria pelo filho que passou no vestibular, ela fala, nossa, mas eu estou com o maior orgulho do meu filho. Mas como maior orgulho, orgulho para nós cristãos, tem que ser uma palavra negativa. Orgulho não é uma palavra positiva, definitivamente não é. Pode estar lá no dicionário, mas no sentido religioso, não.
Orgulho é uma chaga, e das piores que a humanidade tem. Então, essa mãe poderia se expressar de uma outra maneira. Poderia falar, nossa, mas que contentamento que eu tenho, que meu filho passou no vestibular, que alegria que eu estou, meu filho passou no vestibular. Mas que orgulho, definitivamente, vamos esquecer essa palavra com esse significado. Da mesma maneira, nós também confundimos pobreza com humildade. Vocês acham que todo pobre é humilde? Não é, né, gente? A pobreza não é uma qualidade. A pobreza é uma condição que o espírito teve que reencarnar para cumprir com seus débitos, para resgatar os seus débitos, que muitas vezes vêm até de orgulho de vidas passadas. Então não podemos confundir. Orgulho é uma palavra negativa. E humildade nem sempre quer dizer pobreza. Apenas na bem-aventurança, quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, pois eles herdarão a terra, ou o reino dos céus, conforme uma edição ou outra, aí sim, nessa conotação, os pobres de espírito, quando Jesus disse isso, ele não quis dizer bem-aventurados os bobos. Não, pobres de espírito não quer dizer os bobos. Pobre de espírito quer dizer os humildes de espírito, pois eles herdarão o reino dos céus. Então, humildade, sim, é uma qualidade, é uma virtude. Todas as vezes que utilizarmos a palavra humildade ou humilde, o façamos no sentido não de pobreza material, mas de humilde de espírito, aquele que vai herdar o reino dos céus. Então, a humildade é um estado da alma, que não se sente, aquela alma que já não precisa mais se sentir superior às outras almas. Pobreza não é qualidade nem defeito. Como eu já disse, pobreza é uma característica do espírito que precisou planejar a reencarnação sendo pobre, para resgatar, porque se ele nascesse rico, provavelmente cometeria os mesmos erros. Então, por bondade de Deus, ele vem pobre para não cometer os mesmos erros. Então, vamos seguindo. Agora, com uma conotação um pouco mais religiosa. Orgulho. Conceito elevado ou exagerado de si próprio, amor próprio demasiado, soberba. Todas as vezes que falarmos orgulho, leiamos soberba. É o sentimento da própria grandeza real, existente no íntimo de cada ser, mas transbordado ou desviado do seu verdadeiro curso. Então já está com um lado negativo. Nós todos temos isso dentro de nós, mas a gente precisa canalizar, porque se desviado, torna-se soberba. Humildade, virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. O humilde não se deixa lisonjear pelos elogios ou pela situação de destaque em que se encontra. Todo sábio é humilde, porque sabe que só sabe pouco do muito que deveria saber. Então, aquele que se considera humilde, já não é, né? Porque está se julgando superior. Ah, eu sou humilde, eu tenho uma humildade. Será que tem mesmo? Bom, com esses conceitos, a gente constata, então, que a humildade e o orgulho são antônimos, são opostos.
A humildade nos leva à evolução vertical, aquela que nos levará ao reino dos céus. E o orgulho, ao contrário, nos levará à perdição moral. São palavras antônimas. Vamos ver então o que o Livro dos Espíritos, porque nós vimos que o Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 11 e 12 do capítulo 7, ele fala sobre orgulho e humildade. Lá está o principal, a base. Mas vamos consultar outras fontes, como o Livro dos Espíritos. Questão número 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? Resposta dos Espíritos: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Isso quer dizer que, intelectualmente, o homem pode ser orgulhoso, egoísta. Se ele tiver inteligência, ele vai sempre progredir, certo? Mas, para progredir moralmente, ele precisa ser humilde. Ele precisa da humildade. Sem a humildade, ele não vai atingir o reino dos céus, que é o destino de todos nós. Um dia nós vamos chegar lá, mesmo que a gente não queira ser humilde, não queira aprender agora, nós vamos aprender pela dor, mas vamos chegar lá. Bom, gente, e se os espíritos de luz que responderam a Kardec no Livro dos Espíritos, que o orgulho é o maior obstáculo ao progresso, quem somos nós para duvidar? Nós vamos querer teimar com os espíritos? Nós vamos ser orgulhosos a ponto de duvidar do que os espíritos estão nos ensinando? Nós já não tivemos manifestações suficientes para nos dar certeza de que são espíritos da verdade, que vêm de Jesus? Então tenhamos pelo menos a humildade que nós podemos ter já, de aceitar que no Livro dos Espíritos, no Evangelho, está um caminho a seguir. Tenhamos a humildade de reconhecer que Jesus nos deixou o caminho prontinho, é só seguir. Tão fácil. Para que teimar, né? Vamos em frente, então. Os homens, levados pelo orgulho, julgam-se mais do que são e não conseguem suportar uma comparação que poderia rebaixá-los. Consideram-se bem acima de seus irmãos, seja em conhecimento, seja pela posição social que ocupam, seja até mesmo pelas vantagens materiais de que desfrutam. Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 9, item 9. Aqui a gente teria inúmeros exemplos para falar para vocês. Inclusive, no capítulo 7, no item 11, Lacordaire cita basicamente todos esses já mais usados. O pobre que humilha o rico, o branco que discrimina o negro, o chefe que maltrata o funcionário, todos com orgulho de se sentirem superiores. Mas nós escolhemos aqui um outro exemplo, apenas para não ficar falando sobre as mesmas coisas sempre. Nós escolhemos falar do orgulho de uma pessoa pobre, não do rico para com o pobre, mas do pobre para com o rico. Porque esse exemplo pode passar desapercebido por nós. Os outros são mais comuns, são mais conhecidos. Então é o caso de uma pessoa que nasceu pobre e não se conformou com a sua condição de pobre e vive pela vida se sentindo magoado, se sentindo injustiçado, colocando as pessoas com as quais convivem, pisando sobre ovos, porque para falar com essa pessoa, eu não posso falar isso porque ela vai magoar, não posso falar aquilo. Acaba que
todo mundo chega perto dessa pessoa e já fica nervoso, porque não se consegue ter a essência real. As pessoas começam a fingir para conviver com as pessoas melindrosas. E essas pessoas, o que predomina nela é o orgulho. É o orgulho de não ter nascido rico. É o orgulho de ver que o outro tem mais. É o orgulho de achar que o outro vai falar alguma coisa que vai magoá-lo. Às vezes o outro nem está pensando em machucá-lo, nada. O outro está apenas sendo ele mesmo. E fala alguma coisa, alguma experiência que fez, uma viagem, seja lá o que for. O outro já se sente magoado, porque ele não pode fazer aquela viagem. Então, falou para ele daquela viagem, foi para magoá-lo. Né? Ou contou, fui promovido. O outro já se sente magoado, porque nem emprego tem. Fica difícil a convivência dessa maneira. Mas isso é apenas para deixar para vocês um outro aspecto, porque os comuns que Lacordaire fala, todos nós já estamos cansados de ouvir. Então, deixamos para vocês mais esse aspecto de que pobreza e riqueza não são qualidades do ser humano. Pobreza e riqueza são necessidades, são características que os espíritos tiveram que assumir na sua reencarnação para saldar seus débitos. Então, nem todo rico é orgulhoso e nem todo pobre é humilde, certo? E o espírita, ele não tem orgulho? Vamos lá. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, nós somos todos orgulhosos também, né, gente? Com duas pequenas diferenças. Primeira vez que eu li essa frase, eu fiquei extremamente feliz, porque eu falei, nossa, pelo menos todos os dias eu tento ser uma pessoa melhor, né? Mas depois fui ler de novo, tinha mais uma frasezinha no começo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço. Isso quer dizer que não adianta a gente só se esforçar, porque tem gente que acha que está se esforçando, mas não está mudando. E aí? Vai adiantar? Não vai ficar parado, estagnado, vai perder a encarnação. Se alguém acha que dentro do espiritismo vai encontrar uma mudança, um milagre, não vai. Está no lugar errado. Nós precisamos tentar todos os dias e precisamos conseguir a nossa evolução moral. E a gente consegue como? Esse post, Rossandro Klinger, não sei se vocês conhecem, é um expositor espírita, psicólogo. Ele colocou semana passada no Face, isso aí eu achei muito interessante. Falhei, está falhado, e não se falha mais nisso. Porque a gente se sente, eu entrei para o espiritismo agora, eu posso fazer nada errado, eu não tenho direito de errar. Essa cobrança é muito grande em nós espíritas. Mas aí vem um post desse e a gente para e pensa, falhei. Por que falhei? Sou ser humano, estou encarnada na Terra. Se eu fosse perfeita, eu não estava encarnada aqui mais, né, gente? Estava em outros mundos. Se nós fôssemos perfeitos. Então, falhei, sou humana. Está falhado, é passado. Não adianta se lamentar e não adianta sentimento de culpa, porque a culpa é um sentimento autodestrutivo. Está falhado, já foi. Tem como voltar lá não, tem como ir daqui para frente. E aí vem
o não se falha mais nisso, que é o objetivo de todos nós espíritas e cristãos, aprendermos com nossos erros, nos perdoarmos por falhar, reconhecermos a nossa falha e tentarmos não falhar mais, não é? Vamos voltar então agora ao Livro dos Espíritos. Questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa é a resposta dos Espíritos. Então, pode haver evolução sem conhecimento? Como que o ser humano vai se modificar se ele não reconhecer aonde ele está errando? E como ele vai reconhecer aonde ele está errando se ele não conhecer a si próprio? Então, uma coisa está interligada com a outra. Não tem jeito de evoluirmos se não buscarmos o autoconhecimento. É preciso ter coragem para ir lá no fundo, para irmos na parte mais escura, nas nossas sombras, e mexer com as nossas sombras. Porque somos todos feitos de luz e sombra. Mas a gente precisa melhorar o lado sombra. E para melhorar, a gente tem que reconhecer que tem. E saber onde está errando, para ir treinando, modificar os comportamentos e os sentimentos. Bom, a sequência, Allan Kardec, não satisfeito, ele pergunta de novo para os espíritos. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí, Santo Agostinho nos brinda com a experiência dele quando encarnado. Santo Agostinho fala: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites recordasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá. Então não tenhamos medo de pensarmos sobre as nossas próprias trevas. Façamos um exame de consciência todos os dias para ver o que fizemos de errado, para tentar melhorar, para se conhecer, para falar, puxa, mas eu achei que nisso eu já tinha melhorado, não é que eu caí de novo? Mas eu vou tentar ser melhor, vou... Isso que Santo Agostinho nos ensina a fazer e que ele fez, muita gente, mesmo que não conhecesse essa passagem, já faz naturalmente. Tanto é que muita gente tem insônia. Por quê? Porque ao deitar-se, a pessoa automaticamente relembra todo dia, todas as passagens do dia. E aquilo traz uma certa angústia. Porque na maioria das vezes a gente reage mal ao que nos acontece, né? E essa insônia é normal, que é a insônia da reflexão, mas não é para nos dar medo. É apenas para que a gente saiba que se estamos com insônia, é porque estamos errando em algum lugar. Então vamos procurar o motivo dessa insônia e fazer diferente. Porque fazendo diferente, chega à noite, ao deitar,
a gente vai estar com a consciência de que fez o que deveria ser feito. E aí a insônia não vem, porque quando você se pergunta o que eu deveria ter feito e não fiz, você vai achar que não tem coisa que você deveria ter feito e não fez, que você fez tudo o que você poderia ter feito. E isso vai te levar a um sono tranquilo. E você vai deixar aquela ansiedade que te tira o sono, que te traz essa tortura que é a insônia. Bom, pessoal, para continuarmos essa primeira parte, nós escolhemos uma parábola. E a parábola que nós escolhemos também foi diferente das que costumeiramente são faladas nesse assunto. Nós escolhemos a parábola do filho pródigo, onde Jesus, como o melhor terapeuta que já existiu no mundo, nos ensina, com uma didática incrível, o caminho para a nossa felicidade real. Ninguém aqui acredita que nós podemos ser felizes sem Deus, né, gente? Então vamos ver. É um pouquinho grande, eu vou ler rapidinho, porque ela é importante. Eu sei que vocês vão chegar em casa cansados e não vão ler. Não adianta falar, leiam em casa. Tenho certeza que não vão ler. Então vamos pegar esses momentos de segunda-feira para lermos, para estudarmos, mesmo que rapidamente. Parábola do filho pródigo, está em Lucas, no Evangelho de Lucas. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Quer dizer, vivendo sem responsabilidade, sem consequência. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos apacentar porcos, alimentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia, com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho,
Tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Essa é uma parábola que geralmente alguns religiosos, alguns dirigentes religiosos usam para explicar que basta a pessoa se arrepender, que Deus perdoa e está tudo bem. Isso também no Espiritismo não é explicado assim. Então, se alguém aqui acha que errou e que vai pedir perdão e vai se arrepender e vai tá quite com a dívida, está enganado. Também está na religião errada. Porque no Espiritismo nós precisamos do arrependimento, sim. O arrependimento sincero, mas também precisamos desfazer os nossos erros. Então não adianta só o arrependimento. Nós temos que resgatar o mal que fizemos. Se eu fiz um mal a fulano e esse fulano não me perdoou ou me perdoou, tanto faz, o perdão dele a mim livra ele do mal. Mas o ato ruim que eu cometi com ele, eu não vou ter que só me arrepender, não. Eu vou ter que resgatar com ele. Eu vou ter que rever em próximo planejamento ou na própria encarnação. Muitas vezes a gente consegue. Basta arrepender, basta se conhecer, basta ter humildade para buscar o erro que cometeu e procurar o entendimento com um amigo enquanto está vivendo com ele. Porque se ele morre e não nos perdoou, mas vai ser um obsessor e tanto. Então, não nos basta arrependimento, é preciso retificação, certo? E essa parábola cheia de símbolos, ela nos fala do autoencontro, do encontro da criatura com a sua essência, né? Quando o outro filho pródigo vai, e perdido tudo, quando ele não tem mais nada, ele é obrigado a se encarar. E é obrigado a ter a humildade de reconhecer que errou e voltar para a casa do Pai. E esses símbolos, vamos ver o que significam esses símbolos? Filho pródigo. Bom, primeiro, gente, o pai é Deus, né? O pai na parábola representa Deus. Os filhos, 2 filhos, representam a humanidade inteira. Todos nós temos características tanto do filho mais velho quanto do filho mais novo, filho pródigo. Então, o filho pródigo mais novo, ele tem características que representam as negatividades do ego. O filho mais velho representa as máscaras do ego. As negatividades do ego é o desamor. Viu como ele fácil pegou o que o pai tinha e sem se importar com os sentimentos do pai, foi embora e gastou tudo? Isso é desamor. E o filho mais velho, representando as máscaras do ego, quando o filho mais novo voltou, o que ele fez? Ele não quis conviver, ele não quis se alegrar pela volta do filho que estava perdido, por orgulho, por inveja, por vaidade, porque o pai tinha acolhido o outro novamente. Então, o que ele usava? Um pseudo-amor, um amor falso, uma máscara de amor. E a máscara dele cai quando o irmão retorna. E ele, apesar do pai explicar, olha, você tem tudo, seu irmão estava perdido, voltou, vamos conosco nos alegrar pelo seu irmão que estava perdido e se encontrou. O irmão mais velho
Não quis. Escolheu, teve o livre-arbítrio, e é assim que funciona. E deixou a sua máscara cair. Então ele amava o pai? Ele ficou com o pai por amor? Não, ele ficou por interesse. Porque ele tinha a fazenda, ele tinha tudo ali. Né? Então, a humanidade é assim. Nós temos as características desses dois filhos. A casa do pai é a essência divina que todos nós temos e somos. Nós temos uma centelha divina dentro de nós que nos leva para junto do Pai, para junto de Deus. Né? Ao retornar à casa do Pai, nós estamos retornando a Deus. Nós estamos retornando ao caminho do qual nós não deveríamos ter saído. E a fazenda, gente? A fazenda representa os bens materiais, mas representa também os bens espirituais. O próprio corpo é um bem material, mas é um bem espiritual também, do qual nós temos que cuidar. E o filho pródigo, quando foi lá e gastou tudo, não pensou naquilo que estava fazendo com o próprio corpo, exercitando paixões frívolas, vivendo prazeres irresponsáveis. E é isso que nós fazemos. Às vezes a gente cansa da casa do pai, né? Ai, isso aqui está muito tédio. Nossa, não aguento mais aquelas palestras, aquelas coisas. Hoje eu vou sair, vou enfiar o pé na jaca. Enfia mesmo. Enfia mesmo, porque as consequências e a responsabilidade dos atos virão, com toda certeza. Né? Então vamos procurar utilizar o nosso livre-arbítrio de uma maneira mais responsável. Porque o ego em si, ele não é uma coisa ruim, ele é uma coisa necessária. Primeiro, na evolução do ser, que começa com o átomo, passando pelo mineral, pelo vegetal e pelo animal, antes de chegar ao hominal. Então, Joana de Ângeles nos diz que o ego é a herança do primarismo animal e precisa ser direcionado. Então, ele vem da herança que nós tivemos, né? É o átomo, o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Então, quando o princípio inteligente inicia o seu estágio nesse reino hominal, ele traz como herança lá do reino animal essa carga de energias que vão formar o ego humano. E nós precisamos do ego, é ele que nos determina ir à frente, termos teimosia para persistirmos e não desistirmos de buscar o melhor caminho. É o ego. Mas ele precisa ser direcionado. Direcionando o ego, nós vamos chegar ao self, que é o grau mais alto que a gente pode estar, que é ao lado de Jesus. É a nossa centelha divina. E o grande problema do ego é que muitas vezes, ao invés da gente transformando esse ego no transcurso natural da evolução, a gente escolhe, pelo livre-arbítrio, deixar o ego nos dominar. E assim, fez o filho, deixou o ego dominar. E o pai, você veja que o pai, ele é justo e equânime, como Deus. O filho pródigo pediu para dividir a fazenda, o outro não pediu, mas o pai dividiu por 2. Só o filho pródigo pediu. Mas o que fez o pai? O que faz Deus? Deus nos dá em igualdade. Deus não dá mais para um do que para o outro. Então, quando nós nos identificamos com as negatividades do ego, nós agimos como o filho pródigo. As negatividades. Estou cansada daqui hoje, quero
ter uma noite maravilhosa, vou me entregar aos prazeres. Vai, mas vai assumir as consequências. E quando nós nos entregamos, nos identificamos com as máscaras do ego, nós nos identificamos com o mais velho, né? Que é aquela máscara que a gente coloca para parecer ser uma pessoa boa, amorosa, e que não adianta, porque um dia a máscara cai, né? Bom, voltemos a analisar de quando o filho pródigo apropria-se de todos os bens e parte para uma terra longínqua. Qual o significado de uma terra longínqua? Significa o afastamento do pai. Eu vou para uma terra longínqua, desconhecida, eu vou buscar prazeres desconhecidos que estão me fazendo falta, porque a casa do pai já não me satisfaz mais. Essa terra longínqua, às vezes, nos traz consequências muito amargas, é preciso tomar muito cuidado com isso. E percebam que o pai deixou o filho ir. Nenhuma hora ele falou para o filho, não vá, filho, você está pegando o caminho errado. Porque assim como Deus, e o pai nessa parábola representa Deus, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Você quer ir? Você quer fazer? Faça. Mas a consequência vai ser sua também, não vai ser de outro. Faz o que você quiser. No Espiritismo nada é proibido. Nada é proibido. Mas consequência é de quem fizer. Tem o caminho certo, quer fazer o errado? Faça. Ninguém vai proibir. Não tem nenhum dirigente espírita que vai falar, não faça, é o caminho errado. Só se for amigo e quiser alertar. Mas não existe o certo ou errado. Existe causa e consequência. Então faça, mas depois a responsabilização é sua também. Bom, nós vamos então, para concluir, o que acontece com muito de nós é utilizarmos a energia vital do nosso corpo, na maioria das vezes, exercitando o orgulho de querermos determinar os acontecimentos da nossa vida, né? A gente não se entrega ao Pai, a gente quer achar que é a gente que escolhe tudo. E não é preciso ter humildade para aceitar a vida como ela é. Todo abuso de hoje, gente, vai gerar uma carência amanhã. E essa carência vai gerar uma consequência que você vai ter que resgatar. Então, por inteligência, a gente precisa rever o que somos, conhecer o que somos, analisar e mudar naquilo que precisamos mudar. Nós, quando vemos uma situação como a que vivemos hoje, de políticos corruptos que viviam tranquilamente, né? Porque graças a Deus agora eles já não estão vivendo mais tranquilamente, né? Graças a Deus tem uma lava-jato que está colocando intranquilidade no sono deles. Mas quando a gente vê esses políticos aproveitando a vida com dinheiro desviado de saúde, de educação, debochando, né? Porque a gente vê eles lá no restaurante em Paris, em lanchas, em viagens, tudo. O que isso significa? Eles estão adquirindo uma responsabilidade enorme para eles. Eu tenho dó, apesar de reconhecer que eles vão ter a responsabilização pelos seus atos e merecidamente, lógico, eu tenho dó, porque são os coitados. Eles se acham mais do que os outros. Eles se acham. Eles são um exemplo de orgulho. E olha no que dá o orgulho. Olha no que dá. Um dia a casa cai. Deus é justo. Porque o homem está fazendo a parte dele. Mas não pensem vocês, Deus está por todo lado, agindo para que essas verdades venham à tona, para que o mundo se modifique.
Porque o universo é regido pela lei do amor, gente. Quando a gente distancia desse amor, a gente cai no erro. Para finalizar essa parte, essa bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus, nós já falamos dela. Eu queria contar uma história rapidinha para vocês. Um amigo do Chico, que conviveu com ele na casa espírita dele em Uberaba há muito tempo, ele contando a história de um rapaz chamado Jorge, que todos os dias chegava, e o centro espírita lá do Chico funcionava até altas horas da noite, né? E todo dia esse rapaz chegava, e esse senhor ficava incomodado, porque ele falava que esse rapaz, o Jorge, parecia que nunca havia tomado banho na vida. Parecia que nunca tinha escovado os dentes. Ele fedia a palavra. Ele fedia, ele exalava um cheiro ruim do corpo, da boca. A boca dele era doente, era toda rachada, sangrava. E o Chico, na maior paciência, na maior humildade, porque Chico, né, gente? Chico, sim, era humilde. E o Chico conversava, e esse senhor olhava e falava, meu Deus do céu, mas o Chico podia deixar de dar tanto tempo para o Jorge e dar mais tempo para essas caravanas que vêm, a pessoa vem de longe, de tão longe, e às vezes tem muito pouco tempo, e o Chico gastando tempo com o Jorge. E aí, quando ele achava que o Chico ia dispensar o Jorge, o Chico falava, ô Jorge, canta aquela poesia para mim. Aí o Jorge perguntava, qual? Aí ele falava, aquela que eu mais gosto, aquela que você vai levar a moça. Aí o Jorge falava assim, menina, penteia o cabelo. Diz que o Jorge falava assim, de tropeço, sabe? Menina, penteia o cabelo, joga as tranças para cacunda. Queira Deus que eu não te leve de domingo para segunda. E diz que o Chico ria disso e todo mundo ria junto. E esse senhor se questionou por que o Chico gastava tanto tempo com ele. E foi descobrir que não tinha outra pessoa no mundo que fosse aguentar o Jorge. Porque era difícil. Imagina conversar com uma pessoa doente que nunca tomou banho, um andarilho. Mas o Chico tinha humildade. E esse senhor, quando ele contou isso, ele no final chorou e contou que quando o Jorge desencarnou, foi Jesus Cristo, pessoalmente, que recebeu Jorge e o levou nos braços, que Chico viu e contou para ele. Então, a gente escolha. Nós podemos escolher o caminho da humildade ou o caminho do orgulho. Essa primeira parte, vamos encerrar. Convido vocês a ficarem, a voltarem do tratamento, para a gente continuar na segunda parte, falando um pouquinho mais sobre orgulho e humildade, certo?